Bom dia a todos, então, né? Começa agora mais uma aula de negócios internacionais, né? Disciplina aí para as turmas do sexto e sétimo período matutino. Bom, na aula de hoje, nós vamos ter aí uma série de situações realmente muito relevantes, né, para abordar. A gente sempre começa com uma densidade teórica um pouco maior, até para tocar realmente matéria. Hoje é um momento em que eu também vou fazer uma rápida revisão com vocês, visto que se aproxima aí, né, é chegada a hora de realizarmos ali uma atividade avaliativa que vai corresponder à oficial 1, né, uma vez que a gente permanece, né, nesse período aí com o isolamento, né, então com a necessidade aí de encontros remotos, né, visando não atrasar ali o conteúdo. Então a gente já começa a se preparar para isso também. Então sim, hoje eu já faço essa revisão com vocês, já introduzo a vocês mais ou menos como que serão ali, quais são os detalhes que serão abordados, né, nessa eventual atividade avaliativa que, como eu já mencionei, né, o professor Ricardo ele vai explicar melhor para vocês, possivelmente hoje ainda. Bom, primeiro ponto, então, nosso roteiro de hoje, a gente vai seguir aí, né? A gente começa dando uma relembrada no último conceito que a gente pegou, que foi o conceito de comércio exterior. Depois a gente trata de composições de mercado, fala um pouco sobre as consolidações dos setores e encerra com uma atividade, né, que a gente vai estar fazendo junto aqui. Eu vou estar o tempo inteiro, né, apoiando vocês aí nesse processo. O que acontece? A nível, né, de negócios internacionais, a gente começou a disciplina falando primeiramente sobre um alinhamento, né? O primeiro passo de uma disciplina que recebe essa alcunha, né, uma disciplina que tem o objetivo ali, não muito modesto, né, um objetivo realmente bem ousado, de tratar das negociações internacionais, de tratar deste relacionamento internacional, tratar daquilo que está acontecendo, do que concerne o mundo inteiro. O primeiro passo, obviamente, é o alinhamento, né? Então, nós iniciamos realizando esse alinhamento, né? Nós falamos realmente ali sobre as previsões, tanto do Fundo Monetário Internacional, previsão também da OCDE, previsão também do Boletim Focus aqui do Brasil, né? Falamos realmente ali sobre vários desafios, várias previsões que realmente pegavam ali, permeavam o mercado naqueles primeiros dias. Obviamente que tudo mudou muito desde o dia que a gente começou nossas aulas, né? Mudou demais. A grande razão disso tudo, né, tá na mídia o tempo todo, né, a Covid-19, o novo coronavírus. Então, tudo isso reavaliou, realmente fez com que caísse por terra todas aquelas previsões que são feitas pelos agentes econômicos no início do ano, e agora a gente está num momento em que ficam salteadas, aí toda hora surge, né, uma nova previsão, toda hora surge, né, um novo embasamento, toda hora surge um novo desafio e também novos experimentos ali para tentar realmente cravar como é que vai ser o PIB mundial e também, obviamente, do nosso interesse, o PIB brasileiro ao final desse ano. Então, muita coisa mudou desse início, né? Muita coisa mudou desde quando a gente iniciou realmente os nossos encontros, quando a gente começou a tratar de negociações internacionais. Já já eu trago para vocês realmente ali toda essa rememoração ali daquilo que aconteceu nesses primeiros encontros ali que nós fizemos e uma atualização já pautada nos impactos econômicos da Covid-19. Então, uma vez que a gente acaba essa seara de hoje, eu começo essa revisão, e aí começando essa revisão, então depois do 3 ali e antes do número 4, antes da atividade, a gente já faz uma revisão de modo a vocês estarem preparados ali para a atividade avaliativa da próxima, que iniciará na próxima semana, bem como, né, estarem ali, principalmente, né, revisados, alinhados quanto à disciplina, e mais importante do que a disciplina é que ela realmente trata daquilo que está acontecendo no mundo inteiro. Então, né, já de cara já se torna realmente bem relevante ali por natureza. Então, né, nosso primeiro passo vai ser então relembrar rapidamente as premissas de comércio exterior. Vocês devem ter percebido já desde os últimos encontros, né, desde o primeiro encontro remoto, eu sempre tenho feito questão de revisar alguns itens ali que não foram tão debatidos. Isso é bem, acredito que é bem importante para ajudar a fixar realmente essa parte conceitual. Depois disso, aí sim, a gente já relembra um pouco alguns conceitos. Quando eu tratar de composições de mercado, a gente relembra aí
de alguns conceitos que eu lembro que eu introduzi a vocês lá no planejamento estratégico, já tem um certo tempo então, mas que vocês já viram depois, possivelmente, numa microeconomia, também em outras disciplinas ali que podem tratar da parte mais básica da administração. Depois a gente fala realmente já ali de composições empresariais, aí já realmente é mais inédito, é nosso. E depois a gente fala desse movimento de consolidação dos setores, que é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né? Um movimento que, mediante a globalização, ele tem sido realmente mais interrelacionado, ele tem sido mais intrinsecamente realizado ao redor do mundo. E aí a gente faz a revisão para depois, né, iniciar a trabalhar e começar realmente a fazer essa atividade. Vamos lá então. Relembrando então, o comércio exterior, né, existe um organismo máximo, né, então existe em qualquer etapa, né, do que a gente já viu, que a gente já tratou de mercado financeiro, a gente já tratou de mercado de capitais, a gente já falou também sobre o FMI, sobre a OCDE, sobre o Banco Central Brasileiro, que emite ali o Boletim Focus. Em qualquer situação econômica, existem organismos que fazem parte ali daquela conjuntura e organismos que normatizam, organismos que decretam, organismos que fiscalizam, organismos que punem. Então, depende realmente ali do papel de determinado organismo, mas o que a gente sabe é que em qualquer seara econômica, em qualquer área na economia, existem organismos que fazem parte, existem organismos que tangenciam toda aquela atividade, né, que está ali realmente acontecendo. No caso do comércio exterior, isso não é diferente, né? Então, nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né, que é o órgão responsável por regular, é o órgão responsável por estabelecer, é o órgão responsável ali por realmente fazer todo o papel diplomático caso ocorra algum tipo de problema quanto à comercialização ali de itens no mundo todo. Então, esse organismo ele realmente é muito relevante, porque ele atua, porque ele fiscaliza, porque ele estabelece, porque ele regula, porque ele pode definitivamente ali, né, trazer algumas sanções à tona. Então, é um organismo muito importante a nível da negociação internacional. E por que isso acontece, né? A gente vai falar já já de consolidações empresariais, a gente vai entender um movimento que tem ocorrido tanto no mundo realmente todo, né? Não só no Brasil. No Brasil ele é bem evidente, no mundo também ele é muito evidente. Esse movimento ele se torna cada vez, né, mais factível com as benesses ali da globalização, e é um movimento que traz mais riscos no comércio internacional, com certeza, né? Porque se as empresas cada vez mais se tornam conglomerados maiores, né, querendo ou não, a concorrência ela pode estar ali diminuindo, mas já já a gente chega nesse ponto. É mais um risco que a gente vai debater sobre a ótica, né, de negociações internacionais aí, diante de realmente tudo que acontece, né, no Brasil e no mundo. Mas primeiro pensando aí nos riscos inerentes à atividade de comércio exterior, né? Primeiro deles, o risco intercultural, valores humanos, sim, nós já falamos sobre ele, somente revisando. Então, esse risco ele está ligado a exatamente o que? Ele está ligado a incertezas que acontecem, né, a eventuais oportunidades ou ameaças que acontecem uma vez que você está adaptado a transacionar um produto dentro de um país e quando você precisa ir a outro país transacionar aquele produto, seja quando você vai exportar aquele produto ou quando você precisa ali importar um produto daquele país. Então existem ali, né, valores humanos, existem ali caracteres culturais, características ali pessoais que notabilizam, né? Existem lugares que são marcados. Então, o Oriente Médio ele tem um perfil X. Por outro lado, a América do Sul tem um outro perfil mais Y. A América do Norte ou Europa já tem um perfil mais Z. Então, esses detalhes, né, essas características ali únicas, personais, que detalham, que realmente desenham, delineiam ali quem você é, elas são muito relevantes também a nível de comércio internacional. Uma vez que não adianta, às vezes você vende um produto em território nacional, tem muita fama com ele, quando você tenta buscar essa venda dele em outro país, podem acontecer fatos, eventos, incertezas que impactem ali e você não consegue vender aquilo que você estava procurando. Então, é realmente muito relevante você colocar na ponta do lápis os riscos interculturais antes de você estabelecer, antes de você iniciar uma política de vendas ao exterior. Outro ponto muito relevante, que nós já debatemos agora com mais exaustão, é o risco país, com certeza. O risco país nada mais é do que o risco de calote da dívida pública. A gente sabe,
né? O Brasil ele tem os seus títulos públicos federais, o Brasil ele oferta títulos públicos federais tanto para brasileiros, vocês que quiserem comprar, quanto para investidores estrangeiros, né? O Brasil ele oferta esses títulos exatamente, né, para recolher ali recursos e rolando a dívida pública e efetuando o pagamento dos juros da dívida pública. O Brasil até hoje, né, em todos os títulos públicos federais, deixo bem claro, nunca houve histórico de inadimplência. Então, em todos os títulos públicos federais, existe ali, né, todo um grau de adimplência muito importante para o mercado, né, financeiro. É óbvio que nos últimos, né, principalmente agora em março, né, o risco do nosso país, bem como o risco mundial, aumentou drasticamente com os impactos ali do coronavírus na economia. O que acontece nesses casos? Né? Obviamente que outras empresas de outros países olham com um grau um pouco mais ali de insegurança na hora de transacionar com a economia brasileira. Qual é a solução nesses casos? Esses vendedores ou compradores internacionais, eles acabam exigindo mais garantias na hora de transacionar recursos, na hora de transacionar serviços, na hora de adquirir alguma coisa ou vender alguma coisa da economia deste país lá de fora para o Brasil. Então, o risco país, ele sim, ele acaba impactando, ele acaba em preço dos produtos, ele impacta em preço, né? Porque pode ser que o gringo incremente ali o seu preço, uma vez que ele enxergue um potencial de risco maior em vender para uma economia em detrimento de outra economia. Então, é bem relevante ali também o impacto do risco país, né, na composição ali de preços internacionais. Também o risco cambial, com certeza, estamos vivendo isso, né? Então, nada melhor do que falar sobre algo que está acontecendo. O risco cambial, sim, um factoide aí é presente, né? O Brasil já acaba convivendo com ele nos últimos anos. A gente pega um dólar que estava estabilizado lá na casa de 1,55, 1,60, ficou ali 2010, dezembro de 2010, o ano de 2011 todo nessa região. É um dólar que só ultrapassou ali os R$ 2 na casa no ano de 2012 e hoje já é um dólar que fechou aí a sexta-feira, para dar detalhes ultra, hiper, mega atualizados, é um dólar aí nessa região ali acima de R$ 5, né, um pouco abaixo dos 5,20, chegando a bater nos 5,30, né, na outra semana. Na última semana foi uma semana de altas das bolsas de valores, foi uma semana em que o dólar ele caiu bastante, né, o governo fez muitos leilões de dólar ali para tentar realmente aumentar a liquidez do dólar na economia, tentando trazer esse dólar aí abaixo dessas máximas que ele bateu na casa de R$ 5,30. Mas veja bem, olha o tanto que o risco cambial ele impactou nos últimos anos. Quando a gente pega e compara, a gente lembra que esse dólar ele estava realmente ali na casa de R$ 2,40 ali em agosto de 2014 e hoje esse dólar ele está superior a R$ 5. Então nós estamos falando de uma alta ali de 100%, altamente relevante e que impacta toda a conjuntura de negociações internacionais, que impacta toda a conjuntura de comércio exterior. Também, obviamente, não obstante, o risco comercial. O risco comercial ele se define, né, como esse conjunto de fatos e incertezas que impactam ali o comércio internacional. Então, é óbvio que ele está presente. A gente sabe que esse risco ele se materializa tanto a nível empresarial, uma empresa ou outra que pode estar menos solvente nesse momento, né, uma instituição financeira pela qual você está fazendo aquela transação, né, uma instituição financeira mesmo de pequeno porte lá nos Estados Unidos, fechou as portas na última semana, né, era uma instituição bem pequena, mas ok, já é um sinal realmente de alarde para o mercado, quando pequenas instituições financeiras começam a fechar suas portas num momento como esse, é realmente algo que traz ali um grau de incerteza muito grande. Obviamente, para a atividade comercial não é diferente. Imaginem os americanos que utilizavam essa pequena instituição financeira, né, como instituição financeira padrão na hora de transacionar com outros países. Imaginem, né, o grau de insegurança agora, imaginem o que está acontecendo nesse atual momento, uma vez que uma instituição financeira fecha as suas portas. Então, é realmente um movimento muito perigoso. Aqui no Brasil ainda não houve esse impacto, né? A última instituição financeira que fechou as portas aqui no Brasil foi antes do coronavírus, que foi a da Casa Financeira, né? Esse grupo capixaba, que já teve lojas até em Governador Valadares, né? Mas foi a última instituição aí
a ser decretada intervenção, né? Ela está ainda passando por um movimento de intervenção feito pelo Banco Central, feito pelo Bacen. Então, aqui no Brasil, ainda após essa movimentação, ainda, né, felizmente, a gente espera que não aconteça, né, de nenhuma instituição financeira fechar as suas portas, mesmo essas de pequeno porte, porque, querendo ou não, algumas empresas, outras pessoas acabam acessando essas instituições financeiras menores, exatamente pelo fato de que elas muitas vezes oferecem taxas muito mais atrativas do que as instituições financeiras tradicionais. Então, obviamente que o risco comercial, ele também impacta esse conjunto de riscos ali inerentes ao comércio exterior. A pergunta muito simples é: o que fazer para mitigar esses riscos, né? E aí, óbvio, a gente comentou essas respostas e elas estão aí muito claramente. Primeiro passo, exigindo o pagamento antecipado ao embarque da mercadoria. Então, a mercadoria só vai embarcar daquele país para o outro quando o pagamento já tiver sido realizado. Outra possibilidade é a carta de crédito. Outra possibilidade, a cobrança documentária, exigindo ali um grau de documentos que vai mitigar, que vai diminuir esse risco. Também a remessa direta ou sem saque e o seguro de crédito na exportação. Obviamente, o seguro de crédito é recomendado ali para aquelas empresas que realizam um número de transações muito relevantes e aí que justifica estar efetuando ali o pagamento do seguro. Da mesma forma, né, cada um desses detalhes aí descritos, ele vai estar realmente o quê? Antecipando, ele vai estar realmente o quê? Exigindo mais, vai estar realmente ali criando um ambiente de segurança dentro desse conjunto de incertezas que faz parte de qualquer atividade no comércio exterior, não seria diferente. Outro risco que gradualmente vem aí incrementando ao longo dos últimos anos. As empresas mundiais, diante aí desse movimento de globalização e diante de um conjunto de incertezas que acaba afetando a economia, empresas no mundo inteiro vêm realizando um processo que é um processo para a empresa altamente rentável, quando ocorrem sinergias, mas é um processo que traz ali um grau de insegurança para o consumidor bem relevante. Eu falo sobre o quê? Eu falo sobre essa consolidação dos setores que vem acontecendo. Eu falo sobre esse movimento aí de empresas comprando empresas, desse ambiente de fusões, desse ambiente de aquisições, desse ambiente ali de cada vez mais relacionamento entre uma empresa de um determinado segmento e outra de outro determinado segmento. Nós temos vários exemplos para falar, né? Depois eu vou dar alguns com vocês e trabalhar alguns com vocês, mas no primeiro momento é muito relevante imaginar aí e tratar a nível conceitual, entender realmente ali a nível conceitual aquilo que está acontecendo dentro da economia global, aquilo que realmente está acontecendo dentro, né, de tudo que concerne ali, dentro de tudo que envolve, né, esse fator ali das composições empresariais a nível de negociações internacionais. Então vamos lá, ó. Vamos primeiro entender, né, os diferentes tipos ali de composições empresariais, qual o significado de cada uma delas. Se vocês não entenderem alguma, fiquem à vontade para colocar no chat ali que eu já, né, reexplico ou dou mais detalhes se houver alguma dessas composições que vocês não compreendam muito bem. Vamos entender aqui então. Nós temos então duas empresas, a empresa A e a empresa B. Elas transitam pelo mesmo setor da economia e aí ocorre uma possibilidade, elas sentam em uma mesa, elas começam a conversar e aí ocorre a possibilidade de uma aquisição. Nesse caso não vai ser uma fusão, supomos que a empresa A seja muito maior do que a empresa B, ocorre essa discussão e vem a decisão da empresa A realizar ali a compra da empresa B, né? Então vai ocorrer ali uma aquisição, um movimento muito comum no ambiente empresarial. O que acontece? Essa aquisição ela é realizada, a empresa A, então, ela passa a ser a dona da empresa B, ela passa a ser a controladora da empresa B, uma vez que ela possui pelo menos 50% mais um de ações ordinárias daquela empresa B. Então, agora ela manda, ela é quem tem o controle daquela empresa naquele exato momento. Então, é uma empresa agora tomando conta de duas empresas. Então, uma tomando conta de duas. Espero que vocês tenham entendido.
Qual que é o nome dessa composição empresarial em que uma empresa participa do controle acionário de outras empresas? Essa composição empresarial nós a chamamos de holding, né? Então, uma holding ou uma controladora é aquela empresa que detém participações em outra ou outras empresas. Nós estamos, por exemplo, falando aqui, né, nesse exato momento, dentro de uma empresa que faz parte de um conjunto de empresas que pertencem a uma holding, né? Então, eu estou dando aula agora aqui para vocês, né? Vocês são do 6º e do 7º período da Faculdade Pitágoras, de Governador Valadares. A Faculdade Pitágoras, ela pertence, né, a uma empresa, né, pertence a um grupo. Hoje ela está ali diretamente ligada à Croton. A Croton, ela pertence a uma empresa, ela faz parte ali de outras 4, né, outras 3 empresas com ela, a Saber, a Somos, a Platos. Essas 4 composições empresariais, elas pertencem a um grupo chamado Cogna. Antigamente o nome era Croton, né? Hoje Croton ficou como uma desses 4 pilares aí desse grupo, né? O grupo, então, a holding, a controladora é a Cogna. Por quê? Porque ela detém ali a maior participação, tanto na Croton, quanto na Somos, quanto na Saber, quanto na Platos. Então, ela detém a maior parcela ali de ações, ela detém o controle acionário dentro dessas outras 4 empresas. Então, a Anhanguera, que está lá, pertence à Croton, que está vinculada à Cogna, a Pitágoras, a mesma coisa, o Nopar, outras empresas do grupo. A parte ali de educação básica já está lá em outro braço, mas que também pertence à Cogna. Então, olha para vocês verem, né, realmente ali o tanto de empresas que são controladas pela Cogna. Então, a Cogna, isso faz dela o quê? Uma empresa controladora, uma holding, uma empresa que participa em outras empresas, né? Uma empresa que detém ali participações acionárias em outras empresas. Então, isso realmente traz muita relevância, isso realmente é um movimento que está acontecendo, né? É um movimento que agravou o acontecimento dele, está acontecendo mais nos últimos anos, no mundo todo. É óbvio, eu não preciso dizer as causas disso. A globalização, a aproximação, uma tecnologia cada vez maior, faz com que as pessoas dialoguem mais e, obviamente, essas arestas podem ser aparadas e determinadas aquisições elas podem ser feitas. Então, acabei de dar o exemplo, né, da Cogna, dona aí, né, dessas 4 empresas que eu mencionei, chegando inclusive aqui agora na gente na Faculdade Pitágoras. Então, a gente faz parte, a gente está numa empresa que é controlada por essa controladora, por essa holding, no caso, a Cogna. Bom, uma vez que, voltando agora para o nosso exemplo, a empresa A é muito maior do que a empresa B. A empresa A vai lá e compra a empresa B. A empresa A agora não quer assumir ali definitivamente todas as operações da empresa B. Por que ela faria isso? Obviamente que quando eu adquiro, né, quando você quer adquirir alguém, é exatamente porque você quer participar de tudo aquilo que aquela pessoa faz. Nem sempre. O que acontece às vezes? A empresa B, ela está ali no mesmo setor da empresa A, mas a empresa B, ela está atuando, dando exemplo aqui, em regiões diferentes da empresa A. E a empresa B atua tão bem, ela é menor, mas ela é tão mais eficiente, ela é mais lucrativa percentualmente falando do que a empresa A, que é muito maior, mas menos eficaz, menos eficiente. Vocês já entendem isso, né? Quando você analisa a DRE de uma empresa, você obviamente viu lá que uma lucrou 1 bilhão, a outra lucrou 1 bilhão, ok. Né? Aquele lucrou 1 bi, é muito maior do que a que lucrou 1 mi. Mas muitas vezes essa que lucrou 1 mi, ela tinha ali uma receita, né, de 1.500. Então ela conseguiu ali otimizar, né, muito, mais da metade, né, aproximadamente 75% ali, né, pelo menos 66,6% de todo o valor que ela tinha. Por outro lado, a empresa A é maior, lucrou 1 bi, mas ela tinha lá, era 2 bi. Então, enquanto a de cá conseguiu um aproveitamento de 66,6%, a maior conseguiu um aproveitamento de 50%. Ou seja, uma é maior, a outra está operacionalizando melhor. Então, a empresa A compra a empresa B, mas agora, nesse momento, a empresa A não vai trazer a empresa B para o bojo, para o conjunto de empresas que já faz parte desse grupo empresarial A. O que a empresa A verificou? A empresa A verificou que
A empresa B, ela funciona tão bem que uma vez que você trouxer essa administração dessa empresa para a empresa A, pode ocorrer perda de eficiência. Então, é muito melhor deixar a empresa B funcionar do jeito que ela já funciona, mesmo que agora ela pertença à empresa A. Isso se configura nessa letrinha B aí, ó. Isso é uma joint venture. Então, uma joint venture nada mais é do que uma empresa com administrações separadas, né? Isso ocorre normalmente após uma fusão ou aquisição. E é isso, né? Foi detectado que mantendo essa estrutura original, a empresa ela pode ser mais rentável, a empresa ela pode ser mais lucrativa, né? Para que colocar aí a empresa B, né, dentro da empresa A, se eu detecto que a empresa B, ela sozinha, ela está tendo realmente uma operação muito mais rentável a níveis percentuais do que a empresa A. Pelo contrário, eu da empresa A vou elencar ali funcionários da empresa A, colaboradores da empresa A, para que eles passem alguns momentos na empresa B, visando realmente aprender, sugar com a galera da empresa B tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que eles têm feito, de modo a entregarem, então, esse lucro tão relevante que eles estão conseguindo. Então, muitas vezes, após uma fusão ou uma aquisição, as empresas, analisando, né, que sozinhas ou isoladas ou separadas ocorre um melhor funcionamento, isso vai acabar acontecendo. Isso ocorre muito, gente, principalmente nessas aquisições internacionais. Aí realmente isso ocorre. Por quê? Porque tem aqueles riscos aqui, ó, que nós mencionamos no slide anterior. Risco intercultural, risco país, risco comercial. Então, por exemplo, quando uma General Electric da vida compra uma empresa brasileira, ou argentina, ou mexicana, uma empresa latina, e aí incorpora no seu grupo, muitas vezes é uma postura da GE e de outras marcas muito famosas ali a nível global, muitas vezes mediante ali, visando tentar diminuir esses riscos interculturais, né? Caramba, eu sou a GE, eu domino o mercado americano, mas o que eu entendo do mercado chileno? Nossa, eu entendo muito pouco. Então eu comprei aquela empresa chilena, que trabalha nessa área de eletrodomésticos também, mas o que eu vou fazer? Num primeiro momento, eu vou deixar essa empresa chilena mantendo o seu controle de operações, mantendo ali sua administração separada da minha. É óbvio que ela responde a mim, mas eles vão ter ali sua operação sendo controlada por eles. Por que eu faço isso? Eu não sou boazinha, né? Eu sou lucrativo, eu quero realmente ter lucro. Eu sou realmente uma empresa que faz parte do ambiente capitalista, mas eu percebo que você funcionando sozinha, você é um ativo ali muito mais relevante, você é um ativo que funciona a uma taxa de eficácia muito maior até mesmo do que a minha. Então, é muito mais rentável para mim deixar você funcionando sozinha nesse exato momento do que funcionar conjuntamente, né? Do que trazer você para a minha estrutura, para a minha massa, né, corporativa, para a minha massa empresarial. Então, isso é uma joint venture. Espero que vocês tenham entendido, senão é só perguntar. Por fim, uma empresa coligada ou uma empresa controlada. A controlada eu já falei, né? Uma empresa controlada nada mais é do que uma empresa que é controlada, que tem o seu controle acionário, né, controlado por uma controladora, por uma holding. Então, toda vez que eu tenho a holding, toda vez que eu tenho a controladora, eu tenho controlada ou controladas várias empresas cujas participações acionárias não estão mais nelas próprias, estão em outras empresas que ficam acima ali da linhagem corporativa daquelas empresas em questão. Por outro lado, uma coligada já é uma empresa que tem a participação de pelo menos 20%, né, na composição acionária de outra empresa. Então, uma vez que eu tenho 20% de ações de uma outra empresa, eu já passo a ser relevante, societariamente falando. Então, opa, agora eu sou muito relevante, eu tenho 20%, né, eu sento numa mesa que estão ali só os majoritários, só realmente ali os coligados, aqueles que têm importância. Então, eu passo a deter uma influência significativa dentro da empresa. Eu não tomo as decisões sozinho, né? Definitivamente o meu voto não é o voto que vai fazer algo ficar melhor ou pior, dependendo, pode ser um voto até de Minerva, né, se o controle acionário da empresa estiver mais pulverizado. Mas, óbvio, quando existe a figura de um controlador que toma as decisões, porque ele tem 50%, pelo menos 50% mais um de ações ordinárias,
eu ali como coligado tenho alguma relevância, eu ali como coligado, eu sou ouvido, eu ali como coligado, eu sento nessa mesa com essa galera, só com os tubarões, eu discuto ali, eu falo realmente sobre a empresa. Então, uma coligada, ela detém pelo menos 20% de participação. Pode existir uma coligada com menos do que 20% de participação? Sim, pode existir uma coligada com a partir de 10% de participação, desde que a empresa, né, detalhe ali de próprio punho que aquela pessoa, que aquele acionista tem uma influência significativa. Então, um coligado ele pode ter menos do que 20%, desde que a empresa manifeste isso, expresse isso por escrito. Tá? E aí pode realmente acontecer um coligado com uma menor participação. Vamos pensar em exemplos aí. Ó. Então, bom, eu falei para vocês de alguns exemplos, mais importante do que falar é mostrar. Vou trocar aqui o compartilhamento, né, ao invés da apresentação, estou compartilhando agora a minha tela. Vou abrir aqui uma página da internet. Vamos olhar aqui algumas empresas. Né? Por exemplo, eu falei dela para vocês, ó, vamos falar da Cogna. Vamos pegar aqui a Cogna Educação, né, só para que vocês entendam ali aquilo que eu falei. Eu vou aqui em nossas marcas, olha lá, vamos lá então, ó, só para vocês entenderem. Ó, aqui está então a holding, a controladora, a Cogna. Perceba que ela tem um desdobramento aqui que é a Cogna Venture. Venture nada mais quer dizer do que capital de risco, né? Então, é uma parte ali do grupo que trabalha adquirindo empresas, principalmente startups, né? Então, é uma parte de capital de risco ali do grupo. Então, a Cogna, puf, bracinho esquerdo ali, Cogna Venture. Mas perceba que a estrutura básica dela está vinculada aqui a essas 4 empresas. A Croton, que antigamente era a holding, né? Houve uma troca ali da marca, né? Então a Croton agora ela passou a ser o braço ali da educação superior. A Platos, Saber, e a Vasta, né? Somos Educação ali. Então percebam, ó, todas são empresas que têm dentro delas outras empresas, mas que pertencem a uma mesma organização, que pertencem ali, no caso, à Cogna. Né? Então, a Cogna é a holding, as demais dessas empresas aqui, elas são controladas pela Cogna, tá? Controladas pela Cogna. Também, vamos olhar ali, enquanto eu já vou abrindo aqui as joint ventures, tá? Mas vamos olhar aqui outra empresa, né, brasileira que detém, né, participações em cima de participações ali de outras empresas. Ó. Vou pegar um exemplo agora menos conhecido, mas que detém participações ali em cima de empresas que todos vocês conhecem muito bem. A Itaúsa. Olha a Itaúsa aqui então. Deixa eu abrir aqui o relacionamento com os investidores da Itaúsa. Vamos lá. Conheça a Itaúsa, ó, empresas do conglomerado. Vamos ver aqui quais empresas que fazem parte da Itaúsa. Ó. Então, ó, a Itaúsa ela é uma holding, olha a palavrinha mágica aqui. Ó. Ela é uma holding pura que investe em empresas atuantes em diversas áreas da economia, como setor financeiro, indústrias de painéis de madeira, que é a Duratex, né, louças e metais sanitários, a Duratex, revestimento cerâmico, vestuário, calçados, gasodutos, né, no caso ali da NTS. Então, vamos lá, as principais empresas do grupo. Ó. Então, a Itaúsa, essa empresa que talvez vocês nunca tinham ouvido falar no nome dela. Né? Todo mundo conhece o Itaú, né? Mas a Itaúsa, meu Deus, quem que é isso? Né? Então, olha a Itaúsa aí, olha o tanto de empresa do qual essa empresa é dona, hein? Olha lá, essa empresa é dona ali, do setor industrial, da Duratex, que todos vocês, às vezes, podem achar que não, mas conhecem muito bem. Ela é dona de uma série de marcas muito famosas, né? Vaso sanitário, por exemplo, daquela marca Deca, é da Duratex, né? A parte de madeira também ela domina, ela é muito forte. A NTS, vinculada ali, né, a Gasoduto. Itautec, que é a empresa de tecnologia do Itaú. E essa aqui todo mundo conhece muito bem, a Alpargatas. Você pode não estar lembrando o nome dela, mas a Alpargatas é a marca que é dona das Havaianas. Né? Então todo mundo aí, agora, depois que eu falei de Havaianas, conhece muito bem. Então todas essas 4 empresas aqui, ó, pertencem a Itaúsa. Só essas? Não.
A Itaúsa também é a controladora do Itaú Unibanco S.A., só isso, o maior banco privado da América Latina, o banco de investimentos dele, né, o Itaú BBA, e também a Itaúsa participa ali, detém a maior participação acionária nessas 4 empresas aqui da área cultural e socioambiental. Instituto Alpargatas, Itaú Cultural, Itaú Sustentabilidade e a Fundação Itaú Social. Então, olha para vocês verem como é que esse tanto de empresa muito relevante faz parte, né, de uma empresa que nem sempre, né, todo mundo conhecia, nem sempre ali você sabia nem que existia, né? Existem outras, ó. Vamos pegar aqui, ó, Bradespar, já que eu falei de uma que está vinculada ao Itaú, vamos falar de outra aqui, vinculada agora ao Bradesco, ó. Então, vamos ver aqui se o site da Bradespar tem já essa, né, se é tranquilo de lidar como o da Itaúsa. Vamos vir aqui em Bradespar, possivelmente aqui deve falar um pouco do que é a empresa, né? Então, aqui, ó, ela é uma holding, ela é uma companhia que investe em outras empresas, né? Não sei se vai falar aqui exatamente, aqui, investidas. Então, vamos ver aqui as investidas da Bradespar. Então, olha para vocês verem aqui, logo de cara, né, a empresa na qual a Bradespar investe é uma só, né? Então, perceba, a Bradespar, né, ela tem esse portfólio aqui composto simplesmente por uma empresa, né? Então, a Bradespar, ela possui ali, né, um capital extremamente relevante na Vale. Então, uma empresa de participações criada pelo Grupo Bradesco, que participa em outras empresas, no caso, ela tem ali uma participação na Vale, né? Então, uma empresa que está adquirindo ali uma outra empresa do segmento de mineração. Fora isso, existem outras marcas também, nacionais, internacionais. Vocês já conhecem algumas, né? A Unilever mesmo é muito famosa, né? É uma empresa internacional que adquire ali produtos, né, e marcas do mundo inteiro, né? Então, aqui a Unilever tem ali várias marcas dentro, né, dela, que quando a gente abre aqui as marcas, a gente vai aparecer coisa demais aqui, né? Você vê um tanto de marca que todo mundo já conhece. Não estou fazendo propaganda, não, é só dando exemplo para vocês aí. É uma holding, né? Uma controladora. Tem também a Hipermarcas, né? Hipermarcas é uma empresa que também participa em outras empresas, né? Agora a Hiperafarma, né? Então ela está ali vinculada a várias empresas, né? A vários produtos ali, a várias marcas que também fazem parte, né? Olha o tanto de marca ali, alimentos, dermocosméticos, medicamentos. Olha o tanto de marca que essa empresa é dona, né? Cada marca aqui às vezes pertencia a uma empresa, todas essas foram adquiridas ali e agora pertencem a hipermarcas. No varejo também isso acontece, né, muito bem, né, quando a gente para pensar aqui, ó, no grupo Pão de Açúcar. Quando a gente para pensar aqui, né, no grupo Pão de Açúcar, a gente entra na GPA, né, na GPA Participações. Então, eu venho aqui e já vejo que ele tem outras empresas que fazem parte do mesmo conglomerado. Olha o grupo aí, ó, né, Pão de Açúcar, Extra, Frio, Sendas, Açaí. Então, é realmente um grupo muito relevante, um grupo muito grande. Então, isso é muito comum. Várias empresas, né, elas têm ali participações, né, em outras ali empresas. Então, é bem realmente relevante. Né? As joint ventures, né, existem ali vários exemplos também, né, aqui, ó, Sony Ericsson, Globosat, né, através de joint ventures, ó, trouxe para o Brasil a Universal Channel, Rede Telecine. Então percebam, né, a Rede Telecine é uma joint venture aqui da Globosat. Então olha que interessante, né, ela adquiriu a Telecine, mas não quis colocar a Telecine dentro do seu controle acionário, vendo ali que a Telecine sozinha já tinha know-how naquilo que fazia e ali permaneceu como uma joint venture, né? Então é realmente bem relevante. São vários exemplos ali que a gente consegue, né, trazer à tona para que vocês entendam cada vez mais essa complexidade, né, dessas negociações internacionais, disso que acontece, né, realmente de modo muito relevante no mundo inteiro. Riscos, com certeza. Riscos são incrementados, uma vez que isso vai ampliando, né? Obviamente,
empresas cada vez mais, fazendo parte de grupos ainda maiores, obviamente que isso vai diminuindo o poder de barganha do consumidor, né? Como é que funciona até então? Você, quando vai numa empresa e não gosta de um determinado produto ou acha caro um determinado produto ou um determinado serviço, você pode muito bem sair dessa empresa e ir para a empresa do lado ali, visando, né, ter ali uma comparação de preços, visando utilizar o seu poder de barganha, né? Então, é possível, né, tentar isso, né? Agora, quando uma empresa pertence a outra, que pertence a outra, é tudo às vezes do mesmo dono, você acha que está fazendo essa comparação, quando na verdade você não está, né? Então, traz realmente riscos. Todo esse ambiente, essas composições empresariais, cada vez mais relacionadas, elas trazem riscos, né, para comércio exterior, elas trazem riscos ali para consumidores, trazem riscos para um conjunto de pessoas que está vinculada a este ou aquele mercado, que está vinculada a essas informações. Espero que vocês tenham entendido aqui as diferenças de uma holding, uma joint venture, uma empresa coligada e uma empresa controlada. Se tiverem alguma dúvida, lembra de perguntar no chat, que eu estou à disposição aí de vocês para responder. Bom, além disso, né, por que o risco, por que uma vez que uma empresa ela se junta a outra, né, ela acaba trazendo um risco maior para realmente o comércio nacional, para o comércio internacional, para a dinâmica aí das relações internacionais, né? O que acontece? Algumas estruturas de mercado, elas são propícias para serem formadas quando o mercado está diminuto, quando tem menos empresas naquele mercado, quando uma abocanha a outra, que abocanha a outra, e às vezes só sobrou 2, 3 empresas, 4 empresas disputando o consumidor no mercado. Quando o mercado é disputado por várias empresas de vários setores, a chance de uma dessas estruturas ali, muitas delas ilícitas, acontecerem é mínima. Por quê? Porque as empresas estão ali degladiando pelo consumidor. Agora, quando uma realmente vai pertencendo à outra, que vai pertencendo à outra, que vai pertencendo à outra, o risco de acontecer tais situações é maior. Que situações são essas? Vocês já ouviram falar de todas aí, às vezes não pelo nome mais técnico, mas pela possibilidade ali de situações que vocês já vivenciaram e às vezes não gostaram, né, daquilo que aconteceu. Vamos entender então, ó, o cartel. O que é o cartel? O cartel, todo mundo aí está acostumado a falar dele, né? Todo mundo fala, o cartel, o posto de gasolina é um cartel, não é isso? Então já tem essa frase pronta ali quanto à cartelização, né? Pensando em um exemplo, né, de empresa que tem ali, né, às vezes um índice de assertividade maior quando você fala ali na eventual possibilidade de um cartel. O que acontece então? O cartel nada mais é do que um acordo entre concorrentes visando ali restringir o comércio, né? Por quê? Porque você faz um acordo de preços, você faz ali uma divisão de mercado, então nós dois estamos dividindo o mercado de motocicleta, vamos combinar assim, ó, minha marca ela é mais forte, eu vendo 70%, você vende 30%, tá de boa tamanho? Tá de bom tamanho, beleza. Vamos manter esse tamanho aí, tá bom para os dois. Ou então não, vamos combinar, ó, essa moto X, ela é concorrente da moto Y. As pessoas ficam indo na minha loja e na sua e ficam querendo que a gente fique abaixando o preço. Vamos manter um preço padrão, de modo que ou ele compra lá, ele compra aqui, ele vai ter que comprar da marca que ele quer e o preço é esse e ponto final. A gente não fica canibalizando o mercado, a gente não fica diminuindo o preço no mercado, né? Obviamente que isso é proibido, né? Isso não pode ser feito. Existe um órgão a nível de Brasil e também a nível de outros países que verifica, né, essas situações. No Brasil é o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Existem CADs também espalhados pelo mundo inteiro, né, organismos que visam, né, o controle ali da livre concorrência ou pelo menos manter o mínimo de livre concorrência, porque isso é importante, isso é relevante para o consumidor global. E onde que o cartel ocorre? Bom, o cartel ele ocorre principalmente, pessoal, principalmente em ambientes que são oligopolizados. Não sei se vocês lembram ainda disso. Oligopólio, né? Foi lá em planejamento estratégico, né? Terceiro período, se não me engano, né? Que eu lecionei para vocês. Então lá no planejamento estratégico, né? A gente viu lá o que seria monopólio,
que seria oligopólio, o que seria um ambiente de concorrência, né? E, bom, o que é o oligopólio? O oligopólio nada mais é do que o ambiente no qual empresas, né, um ambiente que é dominado ali, que tem várias empresas fazendo parte dele, mas que é dominado por poucas empresas. É um ambiente ali que tem poucas empresas que dominam aquela possibilidade, que dominam ali as ações naquele setor. Então, isso é um oligopólio. Os cartéis, eles ocorrem principalmente no oligopólio. Para pensar, no monopólio não tem por que cartel acontecer. Porque o monopólio é aquele segmento da economia que é dominado por uma grande empresa. As demais são menores, então não tem por que ali a maior conversar com as menores. Por outro lado, o oligopólio não, já são poucas empresas, 2, 3, 4 empresas que exercem o domínio de um determinado setor na economia. Ali é mais propício ocorrer a formação de um cartel. Por quê? Como são poucos, eles podem se sentar, eles podem conversar e eles podem chegar ali num acordo. No ambiente de concorrência, também já é mais difícil ter a formação de cartéis. Por quê? Concorrência é aquele ambiente, é aquele setor que está inchado, que tem várias empresas transacionando ali produtos ou serviços. Então, já é mais incomum acontecer um cartel, porque envolve tantas empresas que é muito difícil que todas elas cheguem a um acordo. Então, já realmente é mais complicado você verificar um cartel em um ambiente de concorrência. Né? Então, o cartel ele é muito presente no oligopólio. Então, olha, todo esse movimento, né, de cada vez mais setores que antes eram concorrência estão virando oligopólio, sim, vai se tornando cada vez mais propícia a formação de cartéis. E isso é péssimo. Né? Isso realmente é ruim, né, para a economia, horrível para a economia. Outra prática que é muito comum, que infelizmente também acontece, né? O dumping, né? O que seria o dumping? Vocês conhecem, talvez só não lembravam, só não relacionavam o nome ao que vocês já conhecem. O dumping nada mais é do que uma prática de redução de preços, né? Você vai diminuindo ali o seu preço, está lá você versus o seu concorrente, e você diminui seu preço, muitas vezes abaixo ali do custo de produção, simplesmente para prejudicar um concorrente. Para que fazer isso? Né? Por uma razão muito simples. Né? Ninguém quer rasgar dinheiro, ninguém quer perder dinheiro também de um jeito, né, indiscriminado. Né? Então, quem está fazendo isso é louco porque está perdendo dinheiro, está vendendo abaixo do que gastou para produzir, então está se lascando. Não, não, calma. Como que funciona? Tem toda uma conjuntura por trás disso aí. Muitas vezes essa empresa ou essas empresas que estão ali praticando o dumping são empresas que já fazem esse dumping de modo totalmente calculado. Elas já têm ali um capital de giro que vai dar suporte para elas nesse momento e realmente o objetivo nada mais é do que simplesmente prejudicar o concorrente. Simplesmente. Então é feito ali realmente totalmente de modo assintoso ali, ó. É feito proposital, é feito ali com o foco de realmente incorrer ali em prejuízos a um participante daquele mercado, tentando realmente eliminar aquele participante daquele mercado, tirar aquela pessoa, né, daquele mercado. Então é muito relevante, né, o dumping ali, ele ocorre em vários mercados, em variados mercados. Também é uma prática muito mais comum de ocorrer, tem uma ocorrência muito maior em oligopólio. No ambiente concorrencial pode acontecer, claro, pode acontecer, mas são vários concorrentes. Né? Às vezes você já vai ter algum concorrente simplesmente por estar em outro lugar, em outro país, em outro estado, que já tem uma vantagem competitiva de preço, que já tem uma vantagem competitiva de custo em relação à sua. Então não é muito fácil fazer o dumping em ambientes concorrenciais. É muito mais fácil realizá-lo em ambientes oligopolizados. No monopólio também não faz muito sentido, né, uma vez que você já domina o mercado. Se você não domina o mercado, você é uma daquelas empresas que está ali já vivendo com o mínimo, participando daquele monopólio sem ser um monopólio. Moral da história, não tem por que também ocorrer essa prática do dumping, então ela é muito mais comum também em oligopólio. O que acontece? Né? O trust também é uma outra estrutura de mercado, né, que deveria ser ali compelida a todo tempo pelo CAD. O que o trust já, né,
pré-determina, né? Ele já está ligado exatamente o quê? Já é uma estrutura empresarial em que várias empresas que já têm ali uma boa fatia do mercado se ajustam ou se fundem, visando assegurar o controle deste mercado. Então, seria uma fusão em cima de uma fusão. Já tem ali grandes empresas, uma se juntando à outra, aconteceria ali, né, um domínio quase que total de um determinado segmento da economia. Então, né, isso não deveria ser aceito pelo CAD. O CAD tem poderes, inclusive, para liberar uma fusão, mas impor restrições, ou para não liberar uma fusão. O CAD ele pode, né, cancelar realmente ali uma fusão. A gente está, né, novamente dou o exemplo da Cogna, né, antiga Croton, é um exemplo local mesmo aí de fusão que foi impedida pelo CAD. A Cogna, antiga Croton, e a Edux, antiga Estácio, elas iriam se fundir alguns anos atrás. O CAD, por observar que o controle, principalmente no ensino à distância, seria muito grande dessas duas marcas agora fundidas, ele não liberou essa fusão e aquisição, ela não ocorreu. Então, o CAD ele tem poder para fazer isso. Ele pode também impor restrições, ele libera uma fusão muitas vezes quando é inevitável, quando vai acontecer um desemprego maior, ou quando uma empresa está ali em uma crise ferrenha, então uma outra vai lá e adquire aquela e promete manter um pouco do nível de emprego, então o CAD acaba liberando. Mas ele pode também liberar com restrições, ele pode também, né, cancelar, ele pode não deixar aquela fusão acontecer. A holding, já falamos sobre ela, né, é uma empresa que tem várias fatias acionárias de outras empresas. O CAD avalia principalmente as holdings que têm empresas de um mesmo setor. Olha a Hipermarcas, né, a Hipermarcas que eu mostrei para vocês, né, agora há pouco, ou Unilever, né, elas muitas vezes fazem concorrência com elas mesmas. Às vezes ela detém lá duas marcas de sabão em pó, está um concorrendo com o outro. Então, sim, isso é péssimo, isso é altamente danoso para a dinâmica de comércio, tanto nacional quanto internacional. Então, é realmente muito complicado. Existe esse órgão que utiliza, existe esse órgão que toma conta, que está ali definitivamente vinculado, está ligado ali a essas composições empresariais. O que acontece? A nível, dessas estruturas de mercado, como eu já disse a vocês, elas são muito comuns em oligopólio, então, só ratificando, nós temos ali o monopólio. O monopólio é aquele ambiente empresarial que pode ter uma só ou várias empresas, mas que é dominado por uma empresa. O oligopólio, que é aquele ambiente empresarial que pode ter poucas ou várias empresas, mas que as regras do jogo são dominadas por poucas empresas. E nós temos também a concorrência, que é aquele ambiente em que tem várias empresas e nenhuma delas detém ali um controle daquele mercado, nenhuma delas detém o domínio das ações daquele mercado. Então, é um ambiente ali mais propício para o consumidor ter ali o seu poder de barganha, Esse poder de barganha que eu estou falando toda hora, nada mais é do que um poder de negociação, Essa possibilidade que a pessoa tem de negociar ali melhor, de obter melhores preços, de utilizar ali técnicas comerciais para economizar realmente ali recursos, para obter ali mais dinheiro, e muitas vezes isso é muito mais propício em uma concorrência. Num oligopólio ou num monopólio, a gente sabe o desafio ele é muito maior. Então, dito isso, a gente encerra essa parte teórica, a gente finaliza essa parte teórica aí do dia, Então, só para vocês visualizarem aí quanta coisa que a gente já falou, A gente começou então a matéria falando ali de cenário, então a gente relembrou ali, eu vou relembrar agora com vocês, eu vou traçar agora com vocês aqui uma atualização quanto ao que nós temos de Boletim Focus, quanto ao atual Boletim Focus ali que nós temos. Eu vou abrir a página da internet agora com vocês e compartilhar para que vocês tenham. Depois, nós já falamos ali sobre blocos econômicos, já falamos também sobre riscos, risco país, já falamos sobre agências de classificação de risco, já falamos sobre comércio exterior, já falamos sobre os investimentos pelos quais os recursos circulam na economia. Agora, hoje, falamos ali sobre estruturas de mercado, estruturas empresariais, e como que elas realmente podem impactar o comércio internacional, como que elas realmente podem ali
trazer esses impactos no comércio internacional. Fazendo essa atualização, né, aproveitando esses 15 minutos que temos até o intervalo, para fazer essa atualização quanto ao que está acontecendo, quanto às novas previsões ali para a economia brasileira. Né? Voltei a compartilhar a minha tela para vocês. Vamos abrir aqui o navegador e vir aqui no boletim Focus. Vamos pegar o mais recente, né? Creio que é da semana passada, mas confirmo aqui com vocês. Vamos ver qual que é o Focus mais atual aqui que a gente tem. Simplesmente digitei boletim Focus do Google. Gosto de mostrar, porque uma vez que você consegue, uma vez que você sabe como é que pega, você vai lá e pega para você. Né? Que é isso, mais fresquinho impossível. Né? Foi divulgado hoje, 13/4/2020, então vai ser uma surpresa para mim também. Vamos olhar aqui com vocês. Ele é do dia 9, mas foi divulgado na presente data. Ele sempre cai nas segundas-feiras mesmo. Vamos abrir aqui o boletim Focus para a gente analisar juntos. Deixa eu dar uma ampliada aqui, um Ctrl+, para que vocês consigam enxergar melhor. Deixa eu ampliar mais ainda, eu vou de ano para ano com vocês. Está lá. Então, ó, vamos avaliar ali o que mudou desde o dia que a gente começou ali a ter nossas aulas, até realmente esses impactos agora da Covid-19. Para aqueles que tiverem aí, for fácil, pega aquele meu primeiro slide que eu mandei para vocês, que tem aí as expectativas do início do ano para a economia brasileira, né? Muito antes ainda do impacto do coronavírus estar aí realmente entre nós, estar ali permeado no mercado. Então, olha o tanto de coisa que mudou, pessoal. Inflação, a inflação que estava projetada para quase 4%, agora ela está projetada para o final do ano em 2,52%. Né? O IPCA, né? O Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é o índice de preços oficial do Brasil. Né? Ali nos últimos 5 dias úteis, as atualizações já datam ele para menor. Então, ó, imaginem, o próximo boletim Focus que sair é capaz do índice de inflação vir ainda menor. A maior transformação foi aqui, foi no PIB. Né? Então, olha para vocês verem, né, o tanto que o PIB, o tanto que o Produto Interno Bruto brasileiro sofreu de variações. Há 4 semanas atrás, ó, nesse mesmo relatório, o PIB previsto era de 1,68%. No último, 2 semanas atrás, já era menos 1,18%. No de hoje, menos 1,96%. Então, um PIB que, infelizmente, esse ano cai na ordem de 2%, na economia. Obviamente, diante das medidas de isolamento que são necessárias, que estão acontecendo, a gente sabe que a atividade comercial ela deu uma estagnada. Então, é óbvio que isso vai impactar, é óbvio que isso já está impactando no PIB brasileiro. O do segundo trimestre aí deve vir bem negativo, e aí o PIB fechado do ano também já tem ali o seu impacto bem delineado. Lembrando que tem instituições financeiras que estão trazendo esse PIB aí para até menos 4%. Já teve instituição que falou menos 6%. Então é um PIB ainda muito especulado. Todo mundo vai ter uma ideia maior quando acabar esse segundo trimestre. O câmbio, o dólar, para o fim do período, estava ali previsto em 4,20 no início do ano, depois aí, 4,35, depois 4,50, agora já está previsto nos R$ 4,60. A taxa de juros, que antes estava prevista ali 4 semanas atrás para 3,75, na verdade, antes disso tudo começar, a previsão dela era 4,25, que era o que estava, agora ela já está prevista para 3,25, ou seja, é uma Selic caindo mais, possivelmente agora, no final de abril ou no início de maio, mas é uma Selic diminuindo ainda mais. Ela está agora em 3,75, já é o menor patamar da história, ela vai diminuir ainda 0,5%, renovando este menor patamar da história. Então, realmente, muito complexo, realmente ali necessário essas mexidas aí, e todo esse impacto realmente na economia. Voltando aqui, eu só saí dessa tela para admitir uma pessoa que estava entrando agora na reunião. Voltando aqui,
Outras medidas de inflação, né? O IGPM é um medidor de inflação, então também está ali sendo impactado. O índice de preços administrados, então são aqueles preços que são gerenciados ou por União, ou por estados, ou por municípios, né? E também ele deve sofrer aí essa diminuição, né? Ou seja, o governo que antes determinaria ali uma subida de preços, por exemplo, de conta de luz, aí vai congelar essas contas de luz esse ano, né? Vai ter uma série de medidas ali que propiciam, vai ter uma série de medidas ali que estão diretamente ligadas, né, a possibilidades ali, né, diante desse impacto ali, dessa crise da Covid-19. Então, tem esse impacto aí dos preços administrados. A produção industrial é uma pena, né, já sofre bem nos últimos anos e agora vai sofrer ainda mais, então menos 1,42%, né, caindo realmente muito, caindo realmente demais aí. Talvez o item de todos esses aqui que mais necessita de apoio e é definitivamente um dos que mais vai sofrer novamente. A conta corrente brasileira, o Brasil vai relacionar menos com o resto do mundo, então vai ter ali uma diminuição nesse sentido, mas não é um bom sinal. O Brasil ainda continua muito negativo no balanço de pagamentos, nós já falamos sobre ele com vocês. Então, essa conta corrente, que nada mais é do que um somatório de balança comercial, balança de serviços, balança de rendas e transações unilaterais correntes, está negativa. A balança comercial vai ficar aqui levemente menos positiva, em 35 bilhões. O investimento direto no Brasil está diminuindo aí, estava previsto por 80, está na casa de 73 bilhões. Deverá ser 73 bilhões. A dívida líquida brasileira, isso é um problema. O que aconteceu? Uma vez que estados, uma vez que o governo federal vai decretando estado de emergência, calamidade, por aí vai ativando uma série de gatilhos nos poderes públicos, que fazem o quê? Fazem com que o orçamento não seja respeitado. Então, sim, a dívida pública que antes ficaria estável, agora ela já se eleva. O mercado, percebam que para os próximos anos, 67,3, depois ali 61, o mercado ele acaba apostando em uma estabilidade para os anos subsequentes, e é necessário. Aqui, 60, já está diminuindo, de 2022 para 2023. Essa é a grande prioridade, viu, gente? A grande prioridade aqui da coisa é exatamente a parte da dívida líquida do setor público. O Brasil ele precisa priorizar esse indicador. É um indicador que esse ano vai ficar fora dos planos, mas depois toda aquela pauta de reformas estruturais, toda aquela pauta que propicia o ajuste fiscal, ela precisa ser realizada e ela é indispensável ali para uma manutenção de um país minimamente atrativo aos olhos do investidor estrangeiro. Então, a dívida líquida do setor público ela vai estar aumentando agora para depois estabilizar na região de 60%. O resultado primário do PIB, percebam, ele estava menos negativo e aumentou, ficou ainda mais negativo, ou seja, o Brasil ele não vai ter superávit primário, o Brasil ele vai ter déficit primário. O que é isso? União, estados e municípios estarão arrecadando menos do que gastando, o que também é muito preocupante. A nível de resultado nominal, também muito preocupante. É um resultado ali que piora, vai ficando mais e mais negativo em cada um dos anos. O país ele precisa tomar as rédeas ali, ter um controle cada vez maior da sua política fiscal, promovendo ali o ajuste fiscal, que é algo tão discutido, tão debatido pelos investidores aí, pelas pessoas no mundo todo, aqui no Brasil, obviamente não é diferente, então muito relevante. Deixa eu voltar aqui e trazer o slide novamente para vocês. Um minuto, que eu já o recoloco aqui. Já está caindo. Perceba que essa atualização não é uma atualização gostosa de fazer. Infelizmente, é uma atualização bem negativa, visto que todos os indicadores que a gente olhou, eles deram uma piorada drástica, uma piorada bem relevante
uma piorada que deteriora aí as contas públicas, né, que impacta, né, tudo aquilo que está acontecendo na nossa economia, infelizmente, né? Bom, eita, deixa eu voltar aqui. O que nós vamos fazer no nosso segundo horário, né? Eu prometi a gente dar uma passada, faz uma revisão, mas também nós vamos o quê? Nós vamos colocar a mão na massa, né? Eu vou estar junto com vocês, acompanhando aí esse momento de colocar a mão na massa. Vai estar vinculado à nossa parcial. No caso, esse aqui já vai estar vinculado, inclusive, à parcial 2, né? Uma vez que a parcial 1, né? Se a gente fosse olhar essa semana agora, né? Seria a semana 9, ou seja, já está vinculado ali à segunda etapa de pontuação. Então, já vou vincular este à parcial 2. Nós vamos, então, trabalhar com as duas últimas coisas que nós vimos. Então, a nível de investimentos que nós vimos na última aula, vocês vão escolher algum desses investimentos aqui, exemplificados no último encontro, né, e detalhar, colocar as características desse produto. Explico, né, melhor isso para vocês, que tipo de características que eu quero. Vou abrir um Word para vocês aqui com essas características, ou coloquem um slide adicional no PowerPoint. E a nível de composições empresariais, nós vamos colocar a mão na massa como? A gente vai escolher um segmento da economia, né? Cada um de vocês pode manter aquelas duplas ou trios que vocês já estão fazendo o trabalho dos blocos econômicos, né? Então, vocês vão escolher um segmento da economia onde nos últimos 10 anos ocorreu alguma fusão ou aquisição. Então, basicamente, uma pesquisa num primeiro momento. Quais foram as empresas envolvidas nesse processo, né, nesse segmento escolhido? E quais as consequências para essas empresas e para os consumidores daquele setor? O que mudou de lá para cá? O que aconteceu, né, após essa fusão ou aquisição ter sido feita? Né? Diminuiu realmente ali o poder de compra, o poder de barganha daquelas pessoas que faziam parte ou não? Veio outra empresa lá de fora e começou a competir com essa? Né? Então, são essas dois itens ali, muito simples, que vocês vão colocar a mão na massa. Esse das composições empresariais, por estar mais fresquinho, imagino que está mais tranquilo, né? Então, escolher um segmento da economia, segmento de britas, segmento, né, de beleza, segmento de aviação, segmento comercial, segmento vocês escolhem, aquele que vocês quiserem. Escolher o segmento, né? Fala quais empresas que foram envolvidas, simplesmente o nome das empresas, né? Foi o Bradesco que comprou o HSBC, foi o Itaú que comprou o Unibanco. Falou o nome da empresa e detalhe as consequências. O que aconteceu com a participação de mercado? Naquele dia o market share mudou muito, ou seja, a fatia de mercado que aqueles dois grupos separados tinham agora juntos mudou drasticamente. Virou um monopólio ou era uma concorrência, virou um oligopólio? Né? Então, dá esses detalhes para mim. A primeira parte é mais simples ainda do que a segunda. O primeiro passo está aqui, é só escolher um desses produtos. Escolheu. Quais características eu quero? Características básicas. Né? Então, como que o produto funciona? Rentabilidade, risco. Essas características básicas, né, de qualquer produto, né, financeiro. Esses produtos, obviamente, né, não seria diferente. Então, é uma lista de características básicas de cada um desses produtos. Beleza? Eu dou mais detalhes, principalmente na hora que voltarmos do intervalo. Vou encerrar a gravação aqui dessa primeira parte e já tentarei colocá-la no YouTube o quanto antes. Um abraço, então, aqui para aqueles que estão assistindo, né, pela gravação. Vou encerrar aqui nesse momento.